Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e vamos falar de Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, acione aí o sino de notificações. É muito importante a sua inscrição aqui no canal. É de graça também, não paga nada. Toca nesse botão vermelho aqui embaixo e vamos seguir. Aqui, queria falar um pouco sobre essa questão envolvendo o Vasco. O Otto Carvalho fez cobranças, né, no time do Vasco, para mudanças, né, no time do Vasco. Teve jogos importantes também na rodada para a gente, para o torcedor vascaíno. E outra coisa, vou deixar um vídeo aqui para que as pessoas estavam falando aí de São Januário e tal. Eu fiz um pequeno vídeo e mostrei como está São Januário, tá? Para provar, né? Primeiro que a gente não precisa provar nada para ninguém, mas algumas pessoas gostam de bater na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, que eu defendo e defendo mesmo, com unhas e dentes, porque é o meu time do coração e os funcionários do Vasco, eles trabalham, eles cuidam com muito amor, com muito carinho, sabe? Eu cheguei em São Januário, gravei a entrada, gravei ali, tudo muito bonito dentro do Vasco, que as pessoas não têm noção, elas, além de não conhecer, elas não vão para os estádios, elas ficam aqui nas redes sociais, enfim, parecem torcedoras de outro time, de boa. Usam o Vasco com meio para bater, né? Como se fosse, enfim, a casa da mãe Joana não é assim, e eu não gosto, não sou puxa-saco de ninguém, mas a instituição é uma coisa, a questão é institucional, a gente tem que deixar algumas coisas de lado e exaltar a grandeza do nosso Vasco, do nosso estádio, São Januário, que vocês vão ver no final desse vídeo, então fica ligado. Aqui, então o Otto Carvalho fez mudança, fez cobrança, é um cara que eu aprendi a admirar, né? Conheci, é um cara que sempre não é aquele dirigente, sabe, dirigentão e tal, que bota o pé na mesa, não vi isso nele, mas eu vi uma vascainidade muito grande nesse cara, entendeu? Fala que cara com muito respeito, é claro, mas eu vi uma vascainidade muito grande, não é só ele não. Outros dirigentes do Vasco também, que não dependem do Vasco, que não precisam do Vasco. Eu sei que muita gente bate, mas bate sem conhecer, gente. Vamos prestar atenção, sabe, em algumas colocações, em algumas frases, em algumas questões que vocês colocam em internet, porque muitas vezes os caras estão tentando fazer o bem há anos, e não é só um, são muitos dirigentes. Então uma coisa leva a outra. E as administrações ruins, vindas do passado, fizeram esse futuro ruim, né? Trouxeram esse futuro ruim para o Vasco. Então, não é só isso não. Então, gostei da postura do Otto, mostrando sentimento pelo Vasco. Eu estou falando por mim, tá? O vídeo deve chegar para o Otto Carvalho. Um abraço para ele. E assim, é esse sentimento que eu falo. É mostrar que o dirigente não está ali só para ser dirigente, mas também torcer para o Vasco. Porque quando o cara é torcedor, o cara, ele sente na derrota. E quando o cara sente na derrota, ele faz o que o Otto fez. Ele faz o que a torcida do Vasco fez em São Januário, vaia, pede mudança. É assim que funciona. Entendeu? Eu acredito, vou reiterar aqui, eu acredito demais no trabalho do Jorginho. O Jorginho vai recolocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo que muitos aí estão falando, o Grêmio perdeu, não sei o quê, o Vasco está fazendo força. O Vasco está fazendo força para subir. Agora, temos que reconhecer também uma coisa muito séria aqui, que o planejamento não funcionou muito bem. O planejamento do futebol do Vasco não funcionou. Então o Vasco teve que pegar jogadores na base, alguns jogadores não correspondem, estão chegando com desgaste, parece, né? Isso que eu achei, essa é uma análise minha, tá? Minha. Parece que assim, os jogadores estão com desgaste acima da média. Não estão conseguindo, ou estão sentindo a pressão do torcedor do Vasco também, o que não é bom. Mas temos jogadores experientes, como o Nenê, o Anderson Conceição, enfim, entre outros jogadores. Algumas coisas não podem acontecer, são admissíveis, sabe? Assim, tipo,
O gol que o Raniel perdeu, os gols, né? No plural, não pode perder, ele é o centroavante do Vasco. E ele tem que ser cobrado por isso. Não é chegar, não, Raniel, pô, o cara de bem, não sei o quê. Não. Nós respeitamos a pessoa Raniel, mas cobramos o profissional Raniel. Não existe, existem os dois lados. O Vasco paga ele para isso. Ele tem que botar a bola, tem que jogar sério, fuzila pro fundo da rede. É jogo de Série B. Ninguém aqui quer jogo bonitinho, não. Eu não quero ver o Vasco jogando bonito, eu quero ver o Vasco ganhando jogos. Eu quero. Se o Vasco conseguir o acesso, acabou, ponto. Ano que vem a gente muda a página, aí é vitória na guerra, monta um novo time e ponto. Entendeu? Porque o que nós precisamos daqui para frente é apoiar e empurrar esse time para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aposto que qualquer um aqui, que qualquer torcedor do Vasco que está assistindo o vídeo aqui, sabe muito bem disso, sabe que, olha, não quero saber de outro assunto senão o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, e eu quero ver meu time jogando na Série A, eu quero ver meu time disputando os clássicos, enfim, regionais e nacionais na próxima temporada. É assim que eu penso, entendeu? Então, ontem tivemos rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Sampaio Corrêa venceu o Grêmio por 2-1. Isso é Série B de Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu jogando contra o Sampaio Corrêa. A Chapecoense ganhou do Bahia. Né? Tem um jogo que interessa o Vasco aqui, que é o que eu escutei ontem, né? O jogo aqui do Ituano contra... Deixa eu ler aqui. O Ituano contra o CRB. Pode ficar aí a 2 pontos do Vasco. Então, gente, na boa, eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Não me importa, eu estou falando de coração. Não me importa os outros clubes. Não me importa. Se o Ituano vai vencer, esse CRB, esse Bahia, o Vasco tem que fazer o papel dele. É o Vasco que tem que ganhar. É o Vasco que tem que pontuar. O Vasco tem que focar agora no Operário e buscar esses 3 pontos fora, interromper essa série de derrotas jogando fora e ponto. Mudanças no time, sim. Até porque o Jorginho vai ser obrigado a mudar, porque o Yuri Lara está suspenso. O lado esquerdo, eu continuo falando aqui, não funciona, não está funcionando. É claro que isso atrapalha. Você não tem um lado esquerdo que funcione. Olha, o Paulo Vitor não está conseguindo jogar. O Edmar não vai bem do lado esquerdo. O Vasco não tem profundidade. O Léo Matos é o melhor lateral do Vasco. Consegue chegar na linha de fundo. Mas lembrando que tem o Marlon Gomes para dar suporte e apoio para ele ali. Agora, o lado esquerdo, um exemplo. Coloca o Gabriel Peck, sei lá, usa criatividade. Joga com o jogador protegendo mais atrás. Eu não sou técnico, muito longe disso, né? Mas joga o Gabriel Peck do lado esquerdo, perna boa, né? Aberto ali, um jogador mais atrás defendendo para você fazer com que o Nenê respire também, porque o Nenê não está cansando. A idade está pesando. E é um cara que dá vida pelo Vasco. Tá certo? Então, esse é o meu pensamento. Fique agora com o vídeo lá de São Januário, tá? E daqui a pouco a gente volta com informações sobre o Vasco. Aqui mais um bate-papo, tá certo, galera? Vamos pensar positivo, positividade. Vasco Série A, tá certo? Um beijo e saudações vascaínas. Aí, galerinha, ó, mostrar um pouquinho aqui São Januário, a entrada aqui é a quadra de tênis. Aqui é o espaço, né, das piscinas ali. Aqui é a entrada do campo, do nosso gigante da colina. Como é lindo São Januário, e as pessoas querem falar da beleza do nosso clube, tudo muito bem cuidado aqui, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês, para que as pessoas tenham noção, né? Aqui é a nossa linda igreja católica, né? Onde vocês veem, né, pela TV, galera de fora principalmente vendo pela TV, né? Acompanham muito a televisão. Então eu quero mostrar para vocês aqui, fazendo esse pequeno vídeo, como é a entrada. Aqui é a entrada da igreja, tudo muito bonito, tá aqui as placas, as homenagens, tudo aqui que eu tô chegando para trabalhar, então tem que ser muito corrido. Aqui os estacionamentos, né? Lá do outro lado a mega loja do Vasco, né? Aqui é a entrada, aqui é o campo, aqui, né? O campo, né? Ali atrás aquele campo, enquanto houver o coração infantil, campo anexo de São Januário. Enquanto houver o coração infantil, o Vasco será imortal. Frase do eterno Ciro Aranha. Tá certo? Eu vou
Vou aqui caminhando um pouquinho junto com vocês para mostrar para vocês o tamanho do nosso clube, né? A grandeza do nosso clube, tá certo? Então, você que está chegando agora, a galera chegando aqui é o local da arquibancada dos adversários, né? Do Vasco, né? Aqui é a entrada da imprensa. Eu vou mostrar para vocês por onde a imprensa acessa o campo. Tá aqui, ó. Aqui é o acesso da imprensa. Aqui você tá, né, acompanhando. Aqui a imprensa entra por aqui. Aqui é o gramado em perfeitas condições para o jogo, tá? Vou chegar mais perto aqui para mostrar para vocês. Tá aí, ó, tudo bem claro para vocês. Muito legal, São Januário muito lindo. Ali a estátua do Romário, lá do outro lado a estátua do Roberto. Enfim, eu vou subir, mas daqui a pouco eu volto para passar para você mais algumas coisas.